Sejam bem-vindos a mais um Engenharia e Cidade para Todos. Estamos hoje aqui com o Christian, presidente ou capitão? Presidente da SolarPunk, é uma entidade da Universidade Federal do ABC. Eles trabalham com o meio ambiente, com a questão regenerativa da sociedade, enfim. Tecnicamente ele vai poder falar um pouquinho mais para vocês. Seja bem-vindo aí, Christian. Obrigado, André. É um prazer estar aqui novamente, né? Sim. Para mais uma conversa. Bacana. Christian, a gente já estava meio em off aqui, batendo papo, falando um pouco dos seus projetos. A SolarPunk tem uma característica que eu acho diferente das outras entidades, não desmerecendo as outras entidades, mas eu acho que vocês têm algo a mais, que é resolver problemas da engenharia que não estão dentro das caixinhas da engenharia. O engenheiro mecânico resolve os problemas da mecânica, o engenheiro elétrico resolve os problemas da elétrica. Vocês olham a sociedade, lógico, com um viés mais ambiental, regenerativo, porém buscando problemas para resolvê-los com um ecossistema. Fala um pouquinho para a gente quais são os encaminhamentos da SolarPunk, o que você está pensando, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Perfeito. Bom, acho que é interessante começar falando que quando a gente fala com os stakeholders, financiadores, políticos, é comum as pessoas, porque a gente tem uma educação disciplinar, querer nos encaixar em algumas caixas, né? E daí, nesse sentido, é importante a gente perceber como que nos encaixam para a gente entender como que o discurso, né, impacta nosso público financiador, né, por exemplo, ou público que se envolve. Então, algumas pessoas veem a gente como engenharia aplicada, outros como meio ambiente, outros como também uma parte importante da inclusão produtiva, né? Que traz aspecto social, geração de renda e outras coisas. Mas eu acho que assim, por mais que a gente trabalhe com projetos de impacto de regeneração, a gente também trabalha no âmbito organizacional com a gestão de portfólio diferenciada. Perfeito. A gente também como eu posso dizer, trabalha com educação, né? Então, na verdade, a gente tem várias caixinhas, até se a gente olhar no ODS, a gente trabalha com educação, com engenharia, com política, política no sentido que, qual que é o nosso movimento político? Cara, a gente precisa reindustrializar o Brasil. E como a gente está vivendo a quarta revolução industrial no mundo inteiro, tem as oportunidades eminentes, né, que surgem, assim, e independente da Alemanha, da China estar mais avançada, às vezes num campo em outro, tem coisas que estão fronteira e o brasileiro pode ir lá e liderar. Isso ainda existe, né? E a gente se vê nisso. A gente, como SolarPunk, nessa ponta de trabalhar com ecomódulos, inclusão produtiva, justamente com o conceito da miniaturização produtiva, né? A gente está vendo uma oficina do biodigestor. Então, um biodigestor que a cada 1,5 kg de resíduo orgânico ou de horta por dia produz 2 horas da boca do gás do teu fogão, né? Então, antes um equipamento assim era gigante, era caro, inacessível. E a gente está vivendo isso em vários setores da sociedade. Então, o SolarPunk, ele está... não necessariamente a gente se vê como revolucionário, assim. Algumas pessoas mais, outras no sentido revolucionário, no sentido de realmente estarmos vivendo a quarta revolução industrial. Entendeu? Você nesse momento histórico, porque a gente nunca pensa que nós estamos fazendo parte da história. Isso. Você está olhando isso com a SolarPunk como um agente da história mundial do Brasil. Exato. Assim, como um agente que realmente pode influenciar. Isso. Então eu acho que esse é o diferencial. Por isso que eu comentei que assim, realmente na prática está procurando um problema. Por isso que estou falando, não estou desmerecendo ninguém, mas buscando algo para resolver que vai impactar a sociedade. Isso, exatamente. A gente está vivendo essa quarta revolução. Então, nesse sentido, é interessante porque tem fases das revoluções, né? Eu não sei se quem tem interesse, né, em pesquisar sobre a história das revoluções industriais, né? Mas a gente está numa fase onde existe uma enorme assimetria de informação, soluções completas de qualidade que a maioria das pessoas ainda acha que é inacessível ou é caro. Já existem soluções melhores, mais baratas, por causa da quarta revolução industrial. Então a gente está num processo de popularização e dar mais acesso às pessoas no geral, e por isso que a China está liderando a indústria no mundo. Tem um relatório que mostra das 24 tecnologias mais importantes do mundo no momento, a China lidera 18. Então, de quantas? De 24. Então eles estão realmente pegando conhecimento de ponta da quarta revolução industrial
e botando nas universidades, e botando nas empresas, né, o investimento estatal. Então, isso que falta muito no Brasil, esse aporte. Um compromisso, né? Com Exatamente. o Estado, não com o governo, né? E o recurso, às vezes a gente fala também, não tem tanto financiamento para a ciência, poderia ter muito mais e muitos cortes estão sendo feitos, né? Mas ao mesmo tempo, o financiamento tem todo ano e ele acaba chegando nas mesmas empresas, mesmos grupos, né, de cientistas famosos ou políticos. Então a gente debate muito também, né? Por que o financiamento, né, para engenharia, indústria, o financiamento climático para a transição, adaptação, né, está chegando aos mesmos grupos. Então existe um interesse também nosso, né, de conhecer os grupos, a gente tem conhecido. Atualmente eu faço parte do comitê Secretaria da Rede de Saúde Planetária no Brasil. Tem mais de 300 cientistas, né, muitos famosos, assim. Então a gente tem debatido com eles sobre os projetos que eles fazem, os financiamentos que eles têm, como que a gente leva o que a gente está fazendo, que dialoga com o que eles fazem, né, de uma forma complementar, que multiplique. Então, essa linha que a gente entende, né, como que as pessoas nos enquadram em caixinhas, para que a gente também consiga mostrar que, como a gente trabalha com tecnologia livre, a gente quer levar a solução, né, dos equipamentos da engenharia para que qualquer pessoa possa aprender. Então, não é só uma coisa de regeneração ou engenharia, ela também tem um aspecto social, o aspecto educacional, o aspecto de fazer, de acessibilizar essas soluções, né? Então, nesse sentido, a gente está buscando, né, expandir uma rede e eu falo hoje com satisfação, porque do último ano para cá a gente expandiu muito nossa rede. Hoje, o que a gente sente no SolarPunk e na Ecoindústria Modular é uma mudança de vetor já. As pessoas vêm até a gente, elas nos buscam, elas nos veem como especialistas, elas nos veem como, assim, cara, já pensei em várias coisas do que vocês fazem, por esse, por aquele motivo, eu, meu grupo não conseguimos fazer, mas vocês fazem, vocês têm essa solução. Então, eu quero, entendeu? As pessoas... Deixa eu só fazer para as pessoas que estiverem nos assistindo. Eu coloquei um vídeo aí e a gente olha muitas vezes e fala assim, eu não vou colocar na minha casa um tonel desse tamanho para poder... Mas isso é um experimento, né? Isso. Né? Fala um pouquinho disso, porque as pessoas muitas vezes olham os projetos quando eles estão embrionários e acham que tudo bem, mas isso aí nunca vai sair do papel, porque como que eu vou vender um tonel? Não é isso, né? Fala um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu acho que é importante desmistificar essa questão da academia para a indústria. Então, a gente se posiciona entre e complementarmente a academia e a indústria, porque diferente de outras entidades no geral, também não é querendo, né, falar, desmerecer, como tu disse, mas no sentido de recorte. O nosso recorte, a nossa entidade, ela não foi criada para participar de uma competição. Ela foi criada para atender as demandas crescentes, reais, demanda explosiva, que a sociedade tá necessitando, né? Por transição sustentável, por, né, soluções de inclusão produtiva. E nesse sentido, a gente gera nossas atividades com uma diferença em relação às outras. A gente tem método de gestão de portfólio, onde a gente decide em quais programas, produtos ou projetos investir, em quais momentos, quais que a gente tira recurso, quais que a gente põe mais, quais que a gente põe em destaque em determinado momento. E sempre a gestão de portfólio, eu costumo dizer que ela é a gestão mais macro das gestões, né? Então, basicamente, tu pode estar gerindo um portfólio produtos, serviços, protótipos, equipes, né? Programas, então, um programa educacional, um programa de inclusão, um programa de desenvolvimento tecnológico ou empreendedor. Então, nesse sentido, a gente trabalha com essa gestão meio matricial, investindo para os projetos ganhem corpo e atinjam melhores graus de maturidade, né? Então, a gente tem lá da ideação, a concepção, ao protótipo 1, 2, 3, 4, quando necessário, né? Até a produtificação, que a gente pensa daí assim, como que quando ele está com um protótipo robusto, funciona. Sim, todos já está assim. Já foi testado, a gente chama de MVP, né? A gente vai testando, corrigindo os pequenos erros que a gente vai encontrando. Às vezes tem gente que não é da nossa área para entender. A gente vai resolvendo essas pequenas questões que nós vamos identificando das falhas, corrigindo até chegar num produto para poder ser industrializado. E aí nesse processo do MVP a gente vê algumas... Mínimo produto viável. Isso, mínimo produto viável. A gente vê algumas externalidades e continuidades, né? A gente vê assim, quais os próximos passos para virar um produto, seguindo todas as normas da ABNT, ISO, né? Para virar um produto de engenharia. Que a última instância, a primeira, né, para virar um produto é as normas, seguir todas, adequar.
A segunda seria um selo de Inmetro, né? Mas tem que passar por ensaios, tem um custo. Então, isso é uma coisa que a gente não tem um produto ainda com selo de Inmetro, mas é um objetivo, né, para essa escala industrial. Outra que a gente vê, bom, já temos MVP. Como que a gente leva isso para aplicação social? Em quais comunidades que precisam? Se a gente vê como um empreendimento, né? Quais são as necessidades? O que realmente as pessoas precisam que isso pode fazer a diferença? Aí a gente faz uma série de perguntas, né? De situação, de problema, necessidade de solução, de design, né? De ergometria, dependendo do produto, para a gente entender que, de repente, esse biodigestor vai ter um público que usa o galão nas normas tais, tranquilo, mas vai ter outro público que quer uma coisa mais miniatura para ser um eletrodoméstico. Aí então vai ter o público que vai querer em maior escala para uma escola, então não tem problema se for uma cisterna, uma caixa d'água utilizada. E isso tem tecnologia, né? Muita gente pensa que tecnologia é só quando tem um eletrônico, né? Não necessariamente. Não necessariamente, exatamente. E aí então a gente... É importante derrubar alguns mitos que tem na sociedade. A gente conduz nessa gestão de portfólio, né, um amadurecimento da organização com projetos e programas que conduzam a transição organizacional que a gente almeja, né? Quais são os objetivos da nossa organização? Então a gente vai investindo tempo, recurso, né, trazendo campanhas para promover que a gente tenha esse caminhar. E a gente tem muito uma visão de interdependência na engenharia. Então, interessante quando a gente vê na necessidade social, como ela pode ser atendida, como que essas soluções, elas inclusive se complementam. Então, como a gente apresentou no Future Engine ano passado, né, a gente mostrou um sistema de mini simbiose industrial, que é basicamente, mostramos como o aerogerador produz energia renovável e essa energia renovável pode ser usada para máquinas de reciclar plástico, que agregam o valor de produtos, como a gente falou, né, em 22.000%, 500.000%. Então, era uma hélice, né, que estava captando vento, gerando energia para movimentar o maquinário. Com a máquina com energia elétrica gerada, alimentar o maquinário, e nosso biodigestor produz energia térmica com a queima do biogás, também para fundir o plástico, né, os moldes. E o biofertilizante ele é usado para a horta, né, hidropônica, horta convencional. E é da mesma forma que a gente pode produz produtos de plástico para a horta, né? E para o biodigestor, para os aerogeradores. Plástico, sim. Para um canteirozinho, né? Não na terra, né? Não na terra. Mas tipo uma válvula, né? Que a gente usa válvulas, solenoides, outras são feitas de plástico. E aí é interessante que o plástico não demore para dissolver. Exato. Aí ele tem a função dele. Ele tem a função dele. Ele não está contaminando, ele está sendo útil para a sociedade. Exato. Então a gente tem uma visão muito sistemática, na verdade, que para a gente resolver problemas de engenharia complexos, às vezes tu analisar a interdependência, né, de peças, ferramentas e conhecimento entre diferentes projetos de engenharia, não é necessariamente óbvio que se tu quer um resultado de transformação social, tu faça antes soluções de soberania alimentar, de monitoramento climático, de inclusão produtiva, de fabricação digital, construção de casas, né, com tijolo de plástico, de fungo. Então, isso vai mostrando que esse portfólio ele é rico porque, a longo prazo, conduzido com as estratégias certas, ele é escalável, ele é autossuficiente e ele é econômico. Então, ele, além de gerar margens muito grandes, né, para quem objetiva negócios, uma margem de lucro grande, também gera redução de custos, complementariedade, porque eu tenho projetos que um produz energia, o outro produz alimento, o outro produz, né, a construção em si. Então, essa complementariedade é muito interessante pra gente, do ponto de vista de formação de engenheiros, né? Cara, e vocês têm perna para tudo isso? Não tô subestimando a capacidade, mas a equipe não é gigante. Não. E aí vocês dividem em setores, como é que funciona isso internamente dentro da SolarPunk? A gente trabalha internamente com a gestão de portfólio. Então a gente tem programas, como o Programa de Soberania Alimentar, Programa de Energias Renováveis, Programa de Software Livre, Programa de Incidência Política, Territorial e Econômica. E também a gente tem um programa de crescimento, que é a parte de Growth Hacking, né? Que crescimento é uma nova área de gestão que ela trabalha com produto, marketing e comercial, né? Então, cada uma dessas áreas que vocês chamam de portfólio tem uma pessoa responsável. Sim, são os programas. Dentro dos programas a gente conduz projetos, protótipos, produtos. Mas é a mesma equipe que toca todos ou tem pessoas responsáveis por cada... Tem pessoas responsáveis, por cada uma delas, que ela que é o representante. Isso. Você é o representante hoje da SolarPunk, que você olha todo o guarda-chuva.
Nós vamos trabalhar com energia renovável. Vai ter você, que está responsável por esse guarda-chuva, e uma equipe. Mais um líder, mais uma equipe. Que está nesse formato. Nesse formato, sim. Sempre horizontal ou vocês têm essa verticalização, não? Não, a gente trabalha com bastante liberdade e autonomia. Então, nesse sentido, a gente coloca a organização a serviço do desenvolvimento de todos. Então, às vezes tem decisões que... Não como autoridade, mas para poder organizar o processo. Sim, porque às vezes decisões... Eu, como presidente, eu equilibro muito as janelas de oportunidades externas, né, com parceiros interessados, onde tem financiamento, interesse, com o que a gente está desenvolvendo na casa. Então, às vezes eu conduzo a equipe num prazo ou em outro, porque faz sentido com a externalidade, né, com a demanda. Então, mas a gente ainda é uma organização muito pequena. Tem muitas coisas que a gente quer fazer no SolarPunk, gostaria, e a gente ainda não tem braço. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que muita gente quer entrar. Rapidamente, essa equipe que está na tela é a equipe de vocês. A equipe da parte de cima ali é uma aula aberta que a gente deu. Tem uma outra foto que está a equipe toda. Essa de baixo não é a equipe. Não, ali, aquela de baixo é a equipe toda. Ó. Aquela de baixo agora. Essa? Então o pessoal saber ser exatamente nominado e saber que está presente. E aí a gente tem 16 pessoas, acho que 15 atualmente, mas a gente tem uma lista já de mais de 100 pessoas interessadas no processo seletivo. Então também, lembrando, né, que a nossa entidade formalmente não tem nenhum ano, né, André? A gente vai fazer um ano em agosto. Então a gente também tem Não tem nenhum ano? Nenhum ano. A gente tem então, quando eu conheci vocês, era embrionário. Era embrionário, exatamente. Então, a gente também tem que respeitar o grau de maturidade da equipe, né? Porque o pessoal, por exemplo, queria abrir o processo no começo do ano para a gente já trazer 50 pessoas na metade do ano para trazer mais 100. E, claro, dessas 150, né? Já cai na seleção pela metade, quando faz o período trainee de 3 meses, já cai pela metade de novo, então... porque também não... Por ser uma questão diferenciada, como a gente estava conversando no início, diferenciada por ser diferente mesmo, tem que se construir uma cultura do zero, né? Isso. Porque a nossa sociedade como um todo não tá acostumada com essa cultura da questão de não pensar somente nas caixinhas, de fazer essa interdisciplinaridade. Eu acho que é uma construção de um novo modo de pensar. É um novo modo de pensar. E aí não é tão simples assim você pegar e botar 100 pessoas. Exato. Você teria que ter, para fazer isso, para 100 pessoas, tem que ter um time mínimo de 50, Exato. 30 pessoas para manter essa cultura viva, né? Então a gente está dando esses passos para um crescimento saudável da organização. Então, a estimativa é que a gente feche o ano com 40 pessoas, 50 provavelmente. E aí para o próximo ano já dá para almejar 80, né, 60, 100, algo do tipo. Mas a gente está atualmente já não mais desenvolvendo soluções no laboratório especificamente. A gente já está captando recursos com sistemática. A gente está criando um sistema operacional de captar recursos, gerar produtos, inovação industrial e impacto social em série. A gente está fazendo isso a cada 3 meses, 6 meses, um novo financiamento e um novo projeto. E aí esses financiamentos são empresas ou são editais públicos? Como é que funciona? Perfeito. Então a gente não se limita em relação a isso. Eu já trabalhei com captação de recursos, eu trouxe para o SolarPunk. A gente tem desde o edital, empresas, como posso dizer, vereadores, deputados, né, poder público, secretarias, escolas técnicas, né, algumas empresas educacionais que precisam de inovação educacional e a gente também leva essa solução a eles. Então, a gente trabalha literalmente, não na teoria, com blend finance, né, mix de finanças, né. Tu ter financiamento público, privado, tu ter um financiamento federal, um financiamento filantrópico, essas coisas trabalhando por um interesse comum, um beneficiamento comum das partes, né, dos setores. E aí, claro, tem projetos e projetos. A gente, por exemplo, vai estar lançando agora, estamos na reta final, não tem dia prazo, mas porque a equipe ainda é limitada, né, a gente tem que jogar estudante, tem emprego, as pessoas, eu tenho empresa, né, então todo mundo no seu tempo. Mas a gente vai lançar um financiamento coletivo para fazer uma torre hidropônica profissional livre, né? Tecnologia livre, open source. Qualquer pessoa vai poder aprender, baixar os guias para fazer, vai ter vídeo ensinando os fundamentos da hidroponia, vídeos construindo, passo a passo, e vídeos cultivando, né?
E esse ciclo, que é fundamentos, construção... Você vai abrir, só para ficar claro para o pessoal, é uma vaquinha. É uma vaquinha online. Então, nesse caso, é uma vaquinha online. Você falou o nome bonito. Financiamento coletivo. Deixar claro, popular. É uma vaquinha, quem quiser participar, isso. Pode. Depois usa nossas redes para divulgar. Claro, pode obrigado. Usar nossas redes para divulgar. Manda para mim, eu posto. Então, é uma vaquinha para poder financiar para que você consiga produzir todo esse material para deixar livre, né? Exato. Para todo mundo ter acesso. E aí as pessoas podem comprar uma torre também profissional já, que vai estar livre, então ela não vai ter aquele lock-in, a dependência da gente, caso precise de manutenção, fazer alteração, o projeto vai estar todo documentado. E além disso, ela pode financiar um projeto de impacto. A gente já pode ir numa comunidade e fazer a torre para eles produzir alimento. Para resiliência, né? Tipo, economiza 98% da água, uma torre hidropônica, né? Então, do que um sistema tradicional. Então tem as suas vantagens ali. E ela é toda automatizada. E aí a gente vai ter séries. O próximo, depois, campanha, financiamento, vaquinha online, né? Não, pode falar. Vaquinha online. Vai ser do biodigestor, depois do aerogerador, máquinas de reciclar plástico. Então, de cada um, como é que você chama? Cada um dos programas. Do portfólio. Do portfólio. Os programas dentro do portfólio. Isso. Então, cada um vai ter um produto para ser entregue para a sociedade. Isso. E aí é um produto para começar, né? Porque os programas, justamente, sim, depois vão ter mais produtos nos mesmos programas, tendo essa... E vai virando um ecossistema dentro do grande ecossistema que vocês estão trabalhando. E a gente trabalha sempre com a gestão do conhecimento, né? Então a gente, tudo que todo mundo aprende, a gente documenta passo a passo para que qualquer pessoa da organização tenha facilidade. Alguém que tenha um conhecimento amanhã depois saia, né? Eu não vou estar sempre aqui no SolarPunk, então documento tudo, para que as próximas pessoas ocupar o cargo de presidência tenham uma facilitação, né? Isso é muito rico, assim, André. É como se fosse nas grandes empresas um manual da qualidade que as empresas têm. Quando chega um profissional, pensando tecnicamente, chega lá e já sabe o que ele tem que fazer. Vocês estão construindo essa cultura, não tão técnica, óbvio, mas para que as pessoas que cheguem, o próximo presidente já não pegue tudo e recomece do zero, já saia de um patamar que você já construiu. Manual do iniciante, manual para o cargo, uma boa gestão, quais são as regras de gerir a organização do espaço físico, quais são as boas regras de tudo documentar, né? Continuar o conhecimento dos outros e documentar mais. Isso é ciência também, né? Faz parte da ciência. Mas é interessante, André, como tanta coisa que a gente faz no dia a dia do SolarPunk, por isso que é um processo de culturalização, né? Que leva tempo. E as pessoas têm que aprender essa nova forma de pensar de fato. E é interessante que cada uma das coisas que a gente faz, tipo a gestão do conhecimento. Cara, eu já trabalhei como CLT, né, tenho empresa, né, já prestei serviço para empresas médias e grandes, e eu vejo que não chega nem perto do que eles fazem de gestão do conhecimento, muitas vezes. Então, isso vem, claro, o privilégio de ter aprendido com uma pessoa que era uma das melhores do mundo nisso, o professor Rafael Pérez, depois saiu, ele era professor da Federal do Rio Grande do Sul, e ele foi trabalhar no CERN, acelerador de partículas lá, né, é um cara diferenciado, convidaram ele para trabalhar lá, e depois ele ficou como cientista, engenheiro, trabalhando em empresas de engenharia na Europa, né, com a família dele lá. E aí esse método, ele nos ensinou, era um método que o CERN e a NASA usam para manter o conhecimento, né, durante gerações, né, projetos complexos. E a gente usa isso, a continuidade do conhecimento, é como a gente chama o método, junto com gestão ágil. Então, uma gestão híbrida. A gente usa a gestão matricial, que é, como posso dizer, as equipes técnicas estão nas colunas e as equipes tipo comunicação, crescimento ou incidência política, territorial, econômica, elas atendem os projetos técnicos, assim como os projetos técnicos, então, são equipes que trabalham em conjunto. Exato. Então, ao mesmo tempo que ele está consolidado, ele está aberto para discussão. Para ele sendo construído. Está evoluindo constantemente. Porque a gente está promovendo uma consciência, uma nova mentalidade, uma nova forma de trabalhar, que traz um alto desempenho, que traz saúde mental, que traz também a prosperidade de tu ter as coisas documentadas ao longo dos anos. Eu brinco, porque hoje eu já tenho muitos benefícios na minha vida, né? Quando eu conheci o Rafael Pérez, esse professor, a equipe toda, às vezes, ele falava, não, pode deixar que eu faço, porque ele viu que a gente estava, às vezes, enrolado numa coisa, e ele fazia em 1 hora, uma coisa que a gente levaria 2 semanas. E a gente ficava, cara, não é possível, é um super gênio, como é que ele faz isso? E com o passar do tempo a gente entendeu que, cara, se tu documenta as coisas... É um processo, tu não... quanta gente que sofre para achar um documento que fez no passado, entendeu?
Então, quanta gente que para achar uma passagem específica tem que levar 1 hora. Quando tu acha uma passagem específica em 15 segundos, André, tu acha um documento específico em 5 segundos, isso multiplica muito a tua capacidade. Tem coisas que tu tem que fazer de repente da noite pro dia, que já tem um guia mostrando como que faz. E aí a gente está vivendo agora... Vai ter cortes depois, não tem problema. Nós estamos vivendo uma era da comunicação, da importância de dados, da importância de registrar isso. Muitas vezes a gente está dando dados nas redes sociais, né, no sites, na internet como um todo, para alguém fazer isso que você está falando. Alguém está utilizando desse formato. E nós não estamos fazendo isso domesticamente. Para nós mesmos. Dentro do nosso dia a dia, por exemplo, você dentro da SolarPunk, vamos supor que vocês não estivessem trabalhando os dados. Os dados estão ali diariamente. Basta toda vez que você executar um dado, você ter um protocolo para guardar ele. Porque depois você vai saber utilizá-lo. Uma hora você vai utilizar. Essa é a importância da gente pensar. Gera agilidade, tem produtividade e tem o histórico. Eu acho que isso tem o histórico. É o mais importante, o histórico. E a gente trabalha no SolarPunk também para ser, e na Equinus Modular, né, como eu expliquei, SolarPunk é a entidade estudantil na UFBC e ela nasceu como entidade estudantil para ser um sistema federado. Tipo, vamos dizer lá, um Enactus. Sim. Então, a ideia é ter SolarPunks, né, em várias universidades. Então, a gente está promovendo uma visibilidade com os projetos que a gente está fazendo agora de grande escala. E ousado, né? Porque o Enactus, o 3E veio de fora para cá. Sim. Nós estamos fazendo algo tupiniquim pro mundo. Exato. Nós não, né? Eu tô Sim. só aqui. Estou contribuindo de uma certa forma. Com certeza, André. Mas é isso, é algo brasileiro pro mundo. É né? isso. O é isso. nosso pensar. E é interessante ver porque a gente está sendo muito pioneiro no mundo. Aquilo que eu falei antes, na 4ª Revolução Industrial, a miniaturização produtiva está ficando acessível às pessoas. Equipamentos que antes eram milionários e não tinha como tu incluir lá na tua, digamos, o pequeno agricultor. E agora o pequeno agricultor consegue ter um mini trator, consegue ter um sistema de georreferenciamento, um sistema que ele não vai vender mais o açaí bruto, mas ele vai vender o sorvete do açaí, o chocolate com a fruta do açaí, e aí agrega, como eu falei, 200, 500 mil% muitas vezes. Posso entrar nesse ponto? Que eu claro. acho que é legal a gente aprofundar, até não filosoficamente, mas aprofundar esse pensamento. O agronegócio brasileiro alimenta quase 1/3 da população mundial. Sim. Né? Nós temos esse potencial. Os maquinários que estão produzindo lá não são produzidos no país, no Brasil, na sua grande maioria. Pode ser que alguma coisa ou outra. Fertilizantes, nós estamos sofrendo agora porque está tendo 2 guerras no mundo, onde são produzidos fertilizantes que vêm para o Brasil. Então a gente se prejudica. O petróleo. Então tudo isso, quando a gente consegue pensar, estou aqui pensando dentro do que você está falando, você consegue trazer essa lógica de construir questões brasileiras, da indústria brasileira, para resolver problemas brasileiros. Isso não é só uma questão da gente estar uma soberania, não é só um ganho financeiro, é uma soberania nacional que nós estamos trabalhando. Você está conseguindo deixar o país, essa ideia indo para frente, né, que eu acho que todo mundo tem que pensar nesse sentido, construindo esses ecossistemas para que nós possamos produzir maquinário para o agronegócio. Por que aqui a Volkswagen produz somente automóvel e caminhões? Exato. Por que nós não produzimos, não a Volkswagen, mas qualquer outra, produz, uma empresa brasileira seria mais importante, uma Gurgel que faliu, produza trator, não sei o nome do maquinário que vai no agronegócio, outros maquinários, porque se nós somos a potência do mundo nessa área, tudo que está ligado nessa área nós temos que produzir. Exato. Outro ponto que seria o turismo brasileiro. Nós temos uma costa gigantesca no Brasil que nós temos que aproveitar com infraestrutura, que é a minha área da muita infraestrutura para o turismo seriado, hoteleiro, relações, de sanemento, tá tudo conectado. Uma questão cultural, não cultural da cultura brasileira, mas construir uma cultura de turismo. A Argentina, numericamente. E o turismo está muito relacionado à cultura da região. Então, mas ter uma cultura de ter turismo. Né? O Brasil tem essa cultura de ter turismo. Porque a Argentina tem mais turismo do que o Brasil. E a Argentina é desse tamanho. Exato. Eu só queria saber o seu pensamento em cima disso, se é nessa lógica. Que você nessa lógica. E é interessante que, como posso dizer, né, aquela
quando a gente analisa modelagem de negócios, riscos, uma análise PESTAL, para quem não conhece de negócio, que tu vê os fatores externos, né? O PESTAL ele é o político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal. Então tu analisa, tipo, cara, quais são as leis, projetos externos, ou quais são incentivos governamentais, ou taxas, ou o interesse social, o interesse político, que pode influenciar positivamente ou negativamente o que tu faz. Quando a gente vê isso, a gente vê que, por mais que o Brasil seja dependente de indústrias externas, né, a gente tem pouca indústria nacional mesmo, para poucos exemplos, né, tipo WEG, Embraer, mas muita coisa a gente compra de fora. Não necessariamente a gente, quando aquele risco de novos entrantes ao mercado, entendeu? Isso, como a gente está vivendo uma revolução industrial e as tecnologias estão mudando, a gente não se vê como tipo uma coisa com a vontade disruptiva, entendeu? A gente não quer, cara, quebrar o negócio atual. A gente vê complementariedade. Tem espaço, né? Tem muito espaço. Então tu vê grandes indústrias de fora do país, beleza. Aí a gente tem várias soluções para eles. Eu vou dar um exemplo, né? Tipo um ecomódulo para reciclagem siderúrgica, para fazer outras peças com resíduo de uma montadora. Para fazer, né, outras externalidades, peças para o carro. Sabe de novo. Uma coisa que eu já pensei, cara? Teria que ter uma empresa que recicla automóveis velhos. Tem que ter. Então, e aí isso vai reduzir o custo deles para manejar os resíduos. Lógico, eu tenho uma Kombi, então não estou falando mal de carro antigo. Sim. Não é carro velho, é carro antigo. Então não estou falando mal. Mas o que você faz com a minha Kombi uma hora que ela não servir para mais nada? Exato. Tem que ter algo nesse sentido. E aí, essas empresas grandes no Brasil, muitas vezes elas têm, cara, uns gastos enormes para gerir o resíduo corretamente, impacto inadequado, pneu, ou até mesmo fatores assim que eles pensam, pô, eu teria para fazer isso aqui, essa inovação, eu teria que gastar milhões. E aí, de repente, a gente, não, olha aqui, para tua inovação tu gasta bem menos. Já com 150 e poucos mil, tu já consegue fazer essa inovação. Então, eu acho que falta muita integração das empresas nacionais, internacionais, no Brasil, financiando infraestrutura e pesquisa científica e tecnológica. Porque é muito comum o brasileiro, que a gente tem uma pesquisa científica de ponta, né, a gente fazer uma descoberta, desenvolver uma tecnologia que vai ser usada só fora do país. Mas ela também pode ser usada por uma empresa de fora no país, ou uma empresa nacional no país, né? E aí, nesse sentido, a gente... Você está querendo dizer que a gente não precisa inventar a roda. Eu acho que resumindo, para deixar no português claro, nós não precisamos inventar a roda. Tem gente que já inventou a roda, mas nós podemos ajudar a fazer o parafuso, né? Criar um raio diferente que possa produzir mais qualidade para que isso aconteça. Né? É porque a gente está vivendo um cenário geopolítico internacional, estudos mostram a análise de como o sistema produtivo no mundo está mudando. A gente está indo de uma globalização para uma re-regionalização. As coisas estão sendo fabricadas mais regionalmente. Né? Posso dar um exemplo rápido? Claro. Queria te cortar. Nos anos 80 e 90, aqui em São Bernardo, nós tínhamos a rota dos restaurantes aqui em São Bernardo. O que é a rota do restaurante? Você não é daqui, né? Você é do sul, né? Uhum. Aqui no bairro Demarque. É uma rota gigantesca que tinha um restaurante atrás do outro, gigantesco, para 2, 3 mil pessoas. Hoje, todo mundo prefere ir num restaurante gourmet, um pequeno restaurante para te dar mais. Eu acho que é só para a gente botar isso no imaginário das pessoas. Sim. A rota do restaurante faliu. Né? Elas fecharam todos esses grandes restaurantes, hoje viraram supermercados, empresas, galpões, logística. E o que funciona são os pequenos restaurantes onde tem um atendimento específico, direcionado. Eu acho que é isso. Só para dar um exemplo, eu acho que é um pouco disso que você está dizendo. Exatamente. E a gente vê os blocos, né? O BRICS, o Bloco lá de Tigres Asiáticos, os Estados Unidos ou a União Europeia, eles estão buscando mais produzir as coisas, né? Tem mais autonomia, soberania nacional. E a soberania nacional é não colocar em risco, né, a integridade do teu país, né? Então faz sentido que os países soberanos, né, tenham relações comerciais saudáveis. E aí, nesse sentido, no Brasil a gente peca bastante, né? Porque nós estamos na cultura anterior ainda, de fazer coisas... Só que é isso, a mudança ela já está aí. E é um negócio que eu costumo brincar que quando a gente vê uma pessoa que mudou muito a história da humanidade, em algum sentido ou outro, a gente às vezes fala, nossa, a pessoa estava à frente do seu tempo, né?
Só que, cara, na verdade, se tu parar pra prestar bastante atenção no momento presente, tu contemplar, tu estudar, tu entender o que está acontecendo, tu enxerga além dessas coisas, né? Então, tem muita oportunidade de empresa gigantesca que tá, cara, ano a ano, década a década, ficando ruim, não conseguindo se adaptar, e que às vezes é tu transicionar que teu negócio antigo vai quebrar, mas vai ter um novo. Né? Tu continuar, né, se reinventando. Segundo você tem, você chegou a alugar fita de vídeo na Blockbuster? Sim. Acho que esse exemplo é clássico, todo mundo usa e cabe bem do que você está falando. Então, o que vai ser? Nos streams. O que vai ser agora os equipamentos na quarta revolução industrial, que antes eram milhões, 4 milhões, 5 milhões, e agora tem por 50 mil, 100 mil. O mesmo equipamento que a China está fazendo a rodo, né? Um monte. E aí é isso, os tratorinhos. Qual essa parceria, por exemplo, que o governo brasileiro fez junto com a China, né? De importar equipamentos agrícolas de pequeno porte. Eram esses equipamentos que antes, sei lá, para te ter toda a automação ia ser um trator gigantesco, e agora tu tem um tratorzinho com toda a automação e inteligência embarcada, entendeu? Com todos os equipamentos adaptados àquele contexto. Então é isso que a gente está fazendo. Assim. E aí, nesse sentido, a gente se sente muito privilegiado de estar sendo os pioneiros. E isso já é um vetor diferente. As pessoas vêm até a gente, nos buscam entender como que elas podem fazer o que a gente sabe. Então, a gente está mudando a condução da organização para justamente atender essa demanda crescente, formar mais núcleos solarpunks, porque a demanda é gigante, André. Agora, sem querer jogar água no seu chope, você vai se formar em breve. Sim. Né? Na UFABC tem o BCIT. Você está fazendo... Você está no BCIT? Já se formou? Não, estou terminando o BCIT. Terminando o BCIT, que seriam os 3 primeiros anos, depois você tem mais 2 ou 3 anos. Na verdade, ou pode ir para o mestrado direto. Eu vou fazer o doutorado direto na UFABC. Então, é isso que eu ia comentar. De qualquer forma, você está saindo dessa questão da graduação. Sim. Você fala com paixão sobre o seu projeto. Você vai continuar contribuindo como engenheiro, como um cidadão do mundo para o Solarpunk de uma forma indireta? Com certeza. Por isso que também existe a Ecoindústria Modular, que já tem personalidade jurídica, né, um instituto que a gente vai continuar promovendo mais grupos Solarpunk, mais organizações terem essas soluções. E, cara, eu consigo hoje viver disso. Pago minhas contas para serviço, não estou ganhando mal. E o interessante e eu digo para quem está estudando engenharia, né, para trabalhar com isso, porque inclusive a gente está estreitando uma parceria e formalizando com o CREA de São Paulo, desde aquele evento lá. E por que o CREA está tão interessado no que a gente faz, de certo modo, genuinamente falando, né? Porque, cara, cada vez menos tem engenheiros, e quem se forma em engenharia não trabalha com engenharia, nunca se tornou engenheiro, né? Jornalista, uma coisa específica. E as pessoas estão perdendo o brilho de viver da engenharia, né? Jovens, né? Assim como de outras áreas está se perdendo o brilho. Por exemplo, outro dia eu fui num evento solene, né, do sindicato dos professores, né? Fui convidado aí, e aqui do ABC Paulista. E a gente não vê mais sindicatos, por exemplo, na juventude, na minha geração. A galera não tem interesse. Então tem coisas que estão perdendo interesse. E aí, nesse sentido, o que vai ser a gente sem reduzindo os engenheiros se formam, trabalham com outras coisas. E aí o nosso projeto chama atenção. Para as pessoas... Essa paixão que eu tenho, André, ela é estatística na população já. Se tu for ver os baby boomers, né, nascidos depois da Segunda Guerra, que tinham realmente interesse em preocupações com problemas sociais e ambientais. Cara, era 14%. Aí a gente vê os millennials... ainda hoje, nessa geração. Esse número de hoje. 14% hoje. De 2019 essa pesquisa. Depois eu posso passar a referência. Da região, né? E aí a gente vê os mileniais, né? Que é a geração que já está com 40 anos, os mais velhos. Sou eu. E já a preocupação já é tipo 84%, já é muito maior. Aí tu pega a geração, e aí, lembra que essa pesquisa ela mostra ou social ou ambiental, então ela também tem um viés estatístico, porque ela não necessariamente mostra quem é só social e quem é só ambiental, ou quem é os dois, né? Então, porque eu vejo ainda pessoas da minha geração, por mais que a geração Z já seja 95% que se preocupa com isso, tem pessoa que às vezes não acredita muito na questão ambiental, mas acredita no social, muito, tipo, o impacto. Exatamente. E tem quem acredita nos dois, né? Então, isso é uma demanda real que está mudando, e a geração Z vai ser a maior força produtiva do mundo em 10 anos.
Então as coisas mudam gradualmente nesse sentido, né? Então é também trabalhar com a paciência de entender que muda numa velocidade que não necessariamente é a que tu quer. Mas eu tô falando isso porque, né, conectando tudo, o interesse do CREA, nessa transição de mundo, eu falo, pessoal, tem muitos empregos que não vão existir mais em 5, 10 anos, ainda mais com a inteligência artificial, o mundo sendo modificado, né? Então, não sigam um caminho dado que a sociedade impõe, que às vezes os conselhos, né, de famílias, outras pessoas, tipo assim, não, te forma advogado, te forma engenheiro e trabalha como engenheiro, tua vida vai ser certa. Não é certo, entendeu? Meu pai, quando eu tinha já sabia ler, devia ter uns 10 anos, queria porque queria que eu fizesse datilografia. E eu não queria fazer datilografia. Sim. Não fiz datilografia. Sim. Hoje ninguém usa mais datilografia. Exato. Né? É algo que se ultrapassou. Eu acho que é esse exemplo que você está trazendo pra cá. E eu falo assim, criem as oportunidades de vocês. Né? Tipo, não é, eu vou me formar e vai ter... A realidade ter... do meu pai não é a minha realidade. A minha realidade não é a realidade da minha filha. Exato, exatamente. Não é tipo, eu vou me formar engenheiro e vai ter um emprego me esperando. Bom, não vai ter. Tipo, tu tem que correr atrás, tem que criar oportunidade para te trabalhar com o que tu acredita. Uma coisa que a gente entrando nessa questão se você quer entrar, se não quiser a gente muda de assunto, mas eu acho que pensando nessa questão de inteligência artificial, eu tenho uma leitura que eu acho que até o nome ele é equivocado. A gente coloca inteligência artificial, acho que tem que ser conhecimento artificial. Porque o conhecimento ele foi de forma artificial entrado na máquina. Exato. A inteligência é nossa. Que é isso, que é saber pensar o processo e utilizar aquele conhecimento que está na máquina para que aquilo se transforme em um produto, em algo que a gente resolva alguma questão. Então, se a gente tem um conhecimento artificial que está na máquina e você com a sua inteligência humana, que é isso que você está falando, saber pensar, saber utilizar as ferramentas que a engenharia está te dando para resolver as questões que você quer no mundo, agora não tem limites. Você não é um super-homem, porque você tem todo o conhecimento que a humanidade trouxe até agora, te deixando para você pensar e utilizar os seus conhecimentos como humano para resolver. Sim, mas mais ou menos, no sentido que a gente pode fazer o sistema tipo RAG, que se chama, que é tu forçar a IA a responder por um contexto específico. Não, sim, eu estou falando no ângulo mais... Porque a IA, ela sabe tudo que tem em massa na internet, mas conhecimentos de muito valor que não estão por aí, se tu perguntar para ela não vai saber, a não ser que tu dê o conhecimento para ela. É isso, eu estou só colocando no geral, porque a gente, normalmente as pessoas colocam que a IA vai substituir o ser humano, e não, eu acho que isso não vai acontecer. Isso até pode acontecer, mas ainda não está longe, né? Não. Sim, aí é uma questão até filosófica para a gente ficar pensar. Mas o que eu estou dizendo assim, sem a inteligência humana, que é tudo isso que você colocou até, pelo menos é o meu pensamento, não estou querendo impor nada aqui na nossa conversa. Tudo que você colocou, essa vontade, a máquina não tem. Ela tem todo o conhecimento que você, até mais conhecimento que você, porque está tudo lá, a humanidade registrada. Só que essa vontade, esse espírito de fazer, ligar pontos, ligar pessoas, fazer as coisas acontecer, isso é humano. Sim. Por isso que eu só brinquei com essa questão do nome, porque as pessoas falam, vai acabar as profissões por conta da inteligência artificial. Eu duvido. Então, eu tenho uma visão diferente, André. Então, e até, vamos debater. Eu recomendo um livro do Nick Boston, que é um dos maiores especialistas de IA do mundo. Ele escreveu um livro que Bill Gates, o Elon Musk, todos leram, fizeram comentários. O nome é Superinteligência. Ele, né, todo debate computacional, científico e filosófico de quando pode chegar uma superinteligência, né? E supera... A questão também é, a pessoa fala, quando é que a IA atinge a capacidade humana? Cara, se ela atingir a capacidade humana, rapidinho ela supera, porque ela evolui muito rápido. Então, e aí, nesse sentido, eu acredito que isso é possível, cientificamente. Mas qual que é o ponto? É possível o quê? Uma IA fazer tudo que o humano faz um dia. Tipo, com autonomia? Com autonomia. Eu acredito cientificamente que isso é possível. É uma coisa... É uma discussão a ser feita. Exato, é uma coisa distante ainda, de certo modo, né? Tem pessoas que falam para mais ou para menos, uma previsão que acaba sendo um chute, né? Difícil de averiguar. Mas a questão é, hoje já existe profissões ameaçadas pela IA. Sim. Então, tipo, tem profissões que eu digo, e até é interessante dizer, outro dia eu escutei um amigo falando que engenharia não tem nada a ver com artes. E eu discordo. Porque, por exemplo, se a gente pega profissões hoje no ranking mundial, com as melhores IAs do mundo, as thinking, né, que eles falam que pensa, que ela fica fazendo raciocínios contra como ela pensou e matutando aquilo. Raciocinando. Então, as thinks já entregam
ChatGPT 5.4, o mais recente, ele já, cara, tem uma acurácia muito boa. Ainda mais se tu dá um livro para ele, um artigo ou um texto teu, vai ver que ele já tá muito mais polido do que, né, mas surgiu. Eu concordo que as profissões vão acabar. O que eu quis dizer, assim, as profissões vão acabar. Eu tenho certeza disso. Sempre muda, né? Sempre muda. Mas o que eu quis dizer, assim, a televisão ia substituir o rádio. O rádio existe até hoje. Exato. O e-mail ia substituir. Não é substitutivo, é alternativo, né? Isso, são caminhos a ser construídos. Então, nós vamos ter o engenheiro civil, que é a minha profissão, que vai estar construindo a casinha, botando um bloco em cima do outro. Isso. Mas nós vamos ter coisas que vão ser construídas. Sim, vai ter consultoria de IA para engenharia civil. Isso, foi nesse sentido que eu quis dizer. Também não sou tapado no sentido Claro. de achar. Agora, achar, aí é uma coisa que eu queria aprofundar com você. Sozinho é foda que a gente vai. Quem tá, tinha que ter colocado uma pra câmera mais dois. Mas pô, só você. Tranquilo. A entrevista é sua. Eu tenho dificuldade de conseguir visualizar a inteligência tendo vontade. Entende o que eu estou querendo dizer? É a singularidade, né? É essa questão de ter. Porque esse sentimento, isso é feeling. Eu não sou. Eu vou dar um argumento eu não sou da TI. Natural, físico, assim. Tipo, cara, a consciência é um advento possível no nosso universo. Sim, né? Biologicamente. Quem dirá que talvez uns temas ciborgue, né? Meio máquina, meio humano, ou só cibernético, né? Só não possa ter também a consciência. De uma outra forma, né? Aí beleza. Mas de uma outra forma que viva autônomo. Que seja autônomo, que cresça sozinho. Mas, assim, mas não vai ser humano. Isso. Vai ser outra inteligência. É outra coisa. O que eu quero sempre dizer, eu converso isso muito com a minha filha. Porque é uma geração que vem pensando, eu não entendo desses de nome, de X, Z. 13 anos é o quê? 13 anos é alfa. Alfa. Então, a geração alfa. Depois de 2010 é alfa. Ela é alfa. É totalmente digitalizada. Um exemplo que aconteceu na pandemia, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. A gente estava isolado, todo mundo isolado, em isolamento social. Ela estava brincando de boneca. Eu triste que ela não estava perdendo a infância dela. Não. Ela ligou para as amigas por WhatsApp, cada uma numa casa brincando de boneca por WhatsApp. Então, para a gente visualizar que a geração alfa tem um outro entendimento do que eu, que sou da geração X tenho, e que você tem. Não, tu é Y, tu é milenial, né? Eu sou de 80. 80. Não, tu é X, eu acho ainda. Você tá bem na transição, né? Milenial. Mas enfim, muito mais velho, né? Então a gente tem um choque de geração de entendimentos. E ela acha, assim, conversando, né, dentro da maturidade dela, de que as coisas são totalmente digitalizadas. E eu acho ainda que tem coisas que são humanas. Tem coisas que só o humano, porque tem a questão do amor, tem a questão do sentimento. Que isso eu acho que sempre vai ter coisas que é só humanas e coisas que é só de máquina. Mas a questão não é, eu acho que é sobre isso quando a gente fala. A questão é quando quando que a IA vai conseguir alternativamente fazer o que a gente faz. Ela não vai ser igual a gente. Mas ela pode conseguir fazer o que a gente faz com outros caminhos. Como uma ferramenta nossa. Ou autônomo, né? Então, tipo... Sim, autônomo, mas é uma ferramenta. Sim. Um carro autônomo é uma ferramenta nossa. Mas o debate que não acontece na legislação internacional, já teve pesquisadores assinando cartas, é também o regulamentar o desenvolvimento de IA. Não está sendo feito, né, André? Então, isso é uma preocupação. Uma IA para substituir o humano, tem empresas que investem bilhões nisso e ninguém faz nada. Então, isso também é uma coisa que está vindo, né? Então, né, de uma forma ou de outra. Mas também não dá para limitar a ciência, né? Mas tem que ter um código ético. Regulamentar mesmo. Para prevenir o impacto, né? Sim. Ou as consequências. Para não virar um filme, alguma coisa desses filmes que a gente vê. Exato. Que vira... E aí tu vê hoje o quanto que... Isso é debatível, é polêmico, desculpem os colegas de outras áreas, profissões, né? Mas com base no que eu estudo e penso. Mas eu já vejo muito IA substituindo o trabalho de advogado. Mas aí eu digo IA muito boa. IA, não qualquer IA. Tipo, as melhores do mundo no ranking atual. Se tu pedir lá pro ChatGPT, ou especificamente o Gemini, ou o Claude, né? O da Anthropic, fazer, tipo assim, tu dá as leis, tu dá o decreto, tu dá todas as coisas para ele, tu pode dar o livro para ele do direito e pedir para ele responder com base naquilo e ele já entrega um resultado ótimo. Então todas as áreas que é muito tu estudar
uma norma e tu aplicar a norma, é uma coisa que a IA já está muito mais rápida hoje em dia. Eu falo da questão que é um conhecimento. É. A IA é muito conhecimento. E é dados, né? Volta naquela questão sua, da sua semântico, né? Que é dados, né? Semântico, o entendimento do dado, a inteligência dele, né? Isso. Não, lógico que tem isso. Mas é muito conhecimento, muito conhecimento. E aí, nesse sentido, E cara... é o conhecimento que nós construímos durante milênios. Quanto, 2000 anos, não. Quanto que hoje em dia uma IA já não está ajudando a gente ver as pesquisas médico, advogado, né? Agora, tipo, professor, para ensinar matérias, né? Agora, tipo, profissões que tu tem que criar coisas, elas hoje ainda no recorte, elas estão menos ameaçadas. Tipo, sei lá, tu aplicar a contabilidade é uma coisa que ela faz bem já. Agora, tu pedir para ela criar um projeto inovador de engenharia não sei o que, ou uma obra de arte, etc, inovadora, aí já tem uma certa limitação. Porque não tem tanto conhecimento na internet disponível sobre criação. Tem mais da aplicação. Criação tem relação com o sentimento. E aí é nesse sentido que eu acho que engenharia e artes é muito similar. Tanto que a gente vê um monte de pessoa artista casando com arquiteto, com engenheiro, é mais comum do que imagina, porque tem um processo de tu aplicar o que tu sabe, a técnica, o que tu aprendeu fazendo, e também para te criar soluções, ou coisas novas. O meu irmão é artista, eu sou engenheiro. A gente tem um mundo em comum, que é a faça com você mesmo. Sim. É um mundo em comum que nós temos. Ele é skatista, por exemplo. Ele é skatista. Ele começou a desenvolver um mini ramp na casa dele e eu falei, vamos construir junto. Tem essa relação. Exato. Que é faça você mesmo. E isso, a engenharia, aí se você pensar só dentro da caixinha, não dá. A engenharia da caixinha, o engenheiro civil só faz casa e acabou. Mas se eu tiver os conhecimentos que eu tenho de construções e querer levar isso para outras áreas, é possível. Sim, é sim. Exato. Não sei, sua esposa, namorada, que veio aqui da outra vez, você ainda está com ela. Sim. Ela é artista. Isso, exato. E vocês têm algo em comum que leva a engenharia para a arte, acredito eu. Exato. E uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo comum. Acho que. E é isso. De mundo, com certeza. Então, é um pouco. Eu uso o IA hoje em dia como ferramenta no trabalho, mas eu não uso ela para me substituir, nem para tipo, tô com pouco tempo, faz meu trabalho. Eu uso ela para pensar, para tipo assim, criticar, me apontar caminhos para que eu faça diferente. Então, é muito interessante como de repente a gente tem disponível uma IA, né, um conhecimento gerido que tu pode dar contexto e falar, olha, responda só com base nesse livro, só no meu material, e ela conversar contigo. Então, tipo, de repente tu já não precisa alugar tantas pessoas, né, o que é um problema e é uma oportunidade. Se o professor fazia em 1 hora, ele já era meio que uma IA. Porque ele geria bem o conhecimento, né? Então, e hoje eu faço isso com a minha equipe. Tem coisas que eles demoram semanas, André, e eu resolvo em 1 hora. E eles ficam, como assim, entendeu? E eu, tipo, cara, já tinha um modelo pronto, eu já tinha feito no passado, estava documentado. Então, é isso, sabe? Gerir o conhecimento em prol dos benefícios da organização é algo que a gente faz com muita seriedade no Solarpunk Neco Industry. E é uma coisa que eu vejo cada vez mais essencial, o profissional do conhecimento. O que tem o autoconhecimento emocional, o autoconhecimento profissional das suas limitações, o seu alcance, a sua capacidade, e consiga trabalhar com cada vez mais para resolver problemas complexos, né? E, se eu não me engano, o Einstein dizia, mas tem vários pesquisadores também, cientistas, falavam que, tipo, de 2 formas diferentes, né? Eu já citei essa frase, que é loucura é tu fazer a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente. E a outra é, para te resolver um problema, né, estrutural, uma coisa na sociedade, se tu resolver com a mesma mentalidade que criou aquele problema, tu vai ter um outro problema. Agora, se tu resolver com uma outra mentalidade, né, não é a que gerou aquele problema, durante a sua concepção e criação, né, aquela solução, sistema, se tu pensar a partir de outra mentalidade, tu consegue definitivamente resolver o problema. Então, é um pouco isso. A IA também dificulta a gente a pensar radicalmente novo com a autenticidade, sabe? E a autenticidade é algo que é uma conexão que a gente faz na nossa cabeça e vai experimentando no mundo, lendo no mundo, que não necessariamente a IA te ajuda. Então isso para mim tem a ver com a criação, né? E a criação de, como a gente está falando, de novas oportunidades. Que é tu pensar, cara, vou trabalhar sim, mas não é com as profissões, tipo, sei lá, vou trabalhar como engenheiro, vou trabalhar como artista. Mas também tô
vendo como é que as coisas mudam, né? Me adaptando, entendendo os caminhos, investindo num caminho meu, né? Um caminho que eu consigo trilhar, que eu vou ser feliz, né? Buscar o teu ikigai, né? Já ouviu falar nesse conceito japonês, né? Que é algo que tu faz bem, que te dá retorno, a sociedade valoriza, né? Que faz bem para os outros, então é uma coisa que te equilibra. Te equilibra, exato. E eu vejo os jovens em engenharia cada vez mais, ou em artes, os jovens no geral, é triste, André, assim, porque tem uma desilusão de outras gerações ao mesmo tempo, mas hoje em dia é uma pressão tão grande em cima da... Porque, por exemplo, a geração Z é a que teve o maior nível educacional do mundo até hoje. A geração Alpha, ela teria mais educação ainda. Só que as Big Tech pegaram melhor a Alpha do que a Z. Então tu vê estudos recentes que mostram que não, isso não é caso isolado, né? É estatística. Então tem casos, pessoas fora da curva em todas as gerações, sempre, né? Mas o QI da geração Alpha é o primeiro QI que é menor do que dos pais, no geral. E aí eu falo com a galera jovem, foi de 2010, por exemplo, ou da minha idade. Da minha idade. Eles usam IA pra tudo, André, tudo. Todas as provas, resolve quando pode, trabalho, mas é de um jeito que não pensa. E aí isso é um problema, porque é isso que as Big Techs querem. Tem até, tu viu que o Google, o Facebook, o Instagram, o YouTube e o Instagram foram processados nos Estados Unidos por desenvolver uma tecnologia altamente viciante, etc. E cara, tem um amigo que ele é do Slow Phone, uma organização aqui do Brasil, que ele quer criar, sabe aquele padrão de eletrodoméstico de alta eficiência, que é nível de eficiência energética, um selo certificado. Ele quer desenvolver e está fazendo isso, já desenvolveu um primeiro modelo, certificado de nível de adicção de plataformas digitais. Cara, assim, eu tenho... Mas ao mesmo tempo, eu vejo essa questão que você colocou da dependência Aí olhando como mais velho, né? Eu vejo a sua geração e muito mais a da minha filha necessitando das questões tecnológicas muito mais do que eu, por exemplo. Só que eu vejo também um discurso da minha geração dizendo que essas gerações são perdidas. E aí eu acho que existe um grande equívoco da minha turma, que é porque assim, hoje nós temos, assim, a gente consegue pelo celular, por uma rede social, eu consigo ver sua vida. E aí eu consigo ver, ó, o Christian é vagabundo, porra nenhuma. Aí eu vejo outro, não faz nada. Na minha época tinha um monte também que não fazia porra nenhuma. Sim. Certo? Claro. Entende o que eu tô falando? Vieses pela informação disponível. Então né? eu não consigo julgar pelo que eu tô vendo hoje como que eu via no passado. Isso é um ponto. Eu acho que a informação que vocês têm, por exemplo, os meus professores aprenderam engenharia com régua de cálculo. Você chegou a ver com régua de cálculo? Sim. Só cálculo. Eu nunca mexi, mas já vi. Na minha geração foi HP. HPzinha simples. Vocês agora estão com totalmente inteligência artificial e isso é só o início do que vai vir. Eu acredito que se o modo de ensinar engenharia agora, volta daquela conversa que a gente estava vendo um pouco atrás. Diferente. É pensar. É saber pensar. Não precisamos ter todos os conhecimentos. Temos que saber fazer uma equação de segundo grau. É óbvio. Saber fazer. Mas para que ela vai ser útil? Se eu não saber a utilidade dela... É aí que a universidade mais peca, André. Porque eu vejo cada vez mais, eu falo com meus colegas, e como a gente está fazendo um projeto institucional, né? Desculpa te cortar, a universidade ela é institucionalizada, ela vai demandar tempo para ter essa mudança. Mas tem que pressionar de dentro. Exato. Desculpa te cortar. Não, tranquilo, é um movimento que muda mais devagar do que a gente gostaria, né? Ao longo de gerações, muitas vezes. Mas é num sentido que existe uma demanda da gente aprender, na UFBC, vou dar um exemplo, né? Mas em outras universidades, tu aprende tantas disciplinas, André, tipo matérias, e a maioria dos estudantes, porque qual que é a mentalidade geral dos estudantes? É tipo, não, eu tenho que me formar logo, entendeu? Então vou pegar as matérias. Eles pegam tanto conteúdo e tipo, ficam forçando a fazer matéria para se formar logo, que eles não aprendem primeiro, por aquele conteúdo propriamente, assim, com tanta profundidade. Eles aprendem a passar numa prova. Então eles não dominam o conteúdo. E segundo, eles não sabem articular os diferentes conteúdos. Aquela disciplina com essa. Como é que eu uso isso na vida real? Como
Como é que eu aplico? Eles Mas não isso sabem. é o erro da universidade. E aí é uma coisa que... Porque fica separado em caixinhas de sala de aula. Cada matéria que tu faz, em vez de tu ter um tempo para te digerir, né? E criar as conexões e pensar, nossa, tudo que eu aprendi eu sei articular em conjunto agora. E eu acho que formar com 22 anos é muito cedo. O Poderia pessoal, formar com 26, 28 anos. o pessoal agora aprende um monte de coisinha separada, e aí quando tu pede uma coisa que mistura, eles, não, peraí. Não entendi, não acompanhei, peraí, eu sei fazer isso e isso separado. Então esse é um problema. Porque isso leva a uma alienação. Quando tu não, eu acho que a sabedoria, o conhecimento complexo, né, no geral, que a gente deve valorizar socialmente, assim como os ancestrais valorizavam, mesmo com conhecimento artificial, né, é tu saber conectar as coisas, saber ver como elas funcionam em conjunto. Totalmente. E aí tu consegue até prever as coisas com o passar do tempo. Conectando coisas, tu vê, não, isso aqui vai dar naquilo. É meio estatística. Então, e cada vez mais os profissionais não sabem articular em conjunto. Mas eu acho que assim, eu sou um defensor da universidade, do estudo, da academia. Não estou falando mal aqui, não é o objetivo, não é crítica. Sim. É uma crítica construtiva. Sim. Eu acho que nós temos que rever o modo de... Só um minuto. Eu acho que... Eu acho que a gente tem que ter um pensamento, quando a gente fala de universidade, nós temos que entender o que a sociedade está precisando. Isso. Não formar um padrão, como eu falei que o engenheiro civil constrói casas do mesmo jeito, desde o início do século passado, a nossa educação é num formato de sala de aula, no mesmo formato que era... Eu acho que nós estamos voltando para a época de Sócrates, talvez. Teríamos que voltar num momento onde a gente tem que discutir ideias, discutir pensamentos, porque o conhecimento já está nas máquinas, a gente tem que aprender a pensar. É isso. E é interessante, tem um conceito que o professor Rafael Pérez me ensinou, que eu acho fenomenal para explicar essa crítica construtiva à universidade. Porque a gente vê os docentes, os administrativos, os técnicos, o pessoal na direção, né, na reitoria de várias universidades, eu converso com muitos, com vontade de fazer diferente, de mudar, entendendo o que precisa. O pessoal do CREA querendo mudar, né, André? E aí tem um conceito que se chama, é interessante, que é um conceito que vem da geologia. Estou dentro do assunto que... Sim, é um conceito que vem da geologia e se aplica à sociedade e à cultura. É o pseudomorfismo cultural. O que é o pseudomorfismo? Vamos entender primeiro. É um evento na geologia, um processo geológico, onde tu pode ter, digamos, uma cristalização de pirita tomando o formato da cristalização de um quartzo. Qual que é o ponto? O elemento químico, né, a composição daquele composto pirita, ele vai se formar todo num fractal de quadrados. É a forma natural da formação da pirita, cristalização. E já o quartzo tem outro formato. Mas num processo geológico de pseudomorfismo, vai substituindo um átomo por átomo. Sai um átomo de um, entra do outro. E aí a pirita assume a forma idêntica do quartzo. Porque foi gradual. Quer ver um outro processo geológico que é isso? A formação de fóssil. O fóssil é rocha. Não é mais o ser vivo. Não é a célula do ser vivo. Vai mudando com o passar do tempo. Mas é outra formação mineralógica que adquiriu aquela forma. E o pseudomorfismo cultural, ele é isso. Assim, as pessoas mudam nas instituições, só que como vai trocando aos poucos, vai ficando no mesmo formato da instituição. Mesmo que as pessoas mudem. A maioria das pessoas, às vezes, numa instituição já pode estar diferente. Só que essa mudança, ainda mais quando é esse institucional federativo, né, como a gente vê uma coisa tipo universidade federal, tem todo um processo de escadinha assim, político, né, para que aconteçam mudanças, as próprias pessoas dentro das organizações não têm muita resistência a fazer essa mudança acontecer. Então é por isso que eu sou tão feliz atualmente também de estar trabalhando no primeiro piloto de parque ecoindustrial modular livre do mundo, aqui na UFABC. Então nunca teve um parque ecoindustrial no Brasil. Quem dirá modular e quem dirá algo que a gente faça que vai ter conhecimento. E vai ter conhecimento livre, exatamente. Então
é incrível ver a empolgação das pessoas quando elas veem uma solução como o parque, que é uma coisa institucional, robusta, com vários equipamentos, vários impactos sociais, processos educativos, de pesquisa, de indústria, tudo envolvido, né? Porque eles veem, nossa, aquela vontade que eu tenho de fazer diferente é possível com isso. Então é uma engenharia institucional. Porque tu tem que fazer uma mudança na tua instituição, às vezes é difícil só por dentro. Mas com alguns núcleos ou programas ou projetos institucionais, tu consegue, numa visão de programa, conduzir uma transformação na instituição. Não, eu acredito que a universidade da minha geração para de hoje já mudou muito. Só pelas equipes e os projetos que vocês desenvolvem, que na minha época não tinham, Sim. Esses projetos de extensão, isso já é um avanço gigantesco. Porque dentro da universidade você já está exercendo um papel de resolver problemas da sociedade como engenheiro. Coisa que eu só ficava dentro da sala de aula fazendo cálculo numérico, integral, derivada e assim por diante. Sim. Sem entender as correlações. Fui Sim. entender depois no mercado com a vida. Né? Então, eu acho que esse passo a passo que nós estamos dando na sociedade, é o que você falou, ele é lento, mas está acontecendo. Está acontecendo. Não vou também acabar o nosso programa aqui jogando energia para baixo. Mas ele está. Então é interessante ver as expressões disso, né, André? Como que ele está acontecendo. E quais são as fronteiras, né? Ok, por exemplo, esse modelo das entidades estudantis, a maioria das pessoas da UFMC não participa de entidade ainda. Ainda é o modelo que tu estava falando que tu aprendeu, a maioria. E aí alguns têm essa chance. Agora, quanto tempo existe esse modelo de entidades? Já tem um tempo. 20, 30, 40, 50 anos, né? No MIT mesmo já tem isso há muito tempo, né? Mas no Brasil acho que não. No Brasil nem tanto, né? 20 anos pra cá, cresceu muito isso. Mas lá na FEI, quando eu fiz FEI, né? Tinha o Baja, da FEI, eu acho que tinha um projeto do aparato ovo da Civil, era 1, 2, 3 no máximo, não era cultural, acho que é mudança de cultura. Cultural. E agora, o que é a próxima fronteira? Já que a gente está fazendo os projetos, né, tem mais entidades, mais grupos estudantis, o que pode melhorar mais a educação, a retenção do conhecimento e aprender a conectar e aplicar de forma prática, né? Então a gente está dando próximos passos, né? Eu acho que sim. E vamos ter que encerrar, porque já são 3 da tarde, claro. Tem 1h30. Eu queria só te fazer um pensamento assim, pensando para o futuro, olhando para você, um jovem, 20 e poucos anos, vou falar a sua idade, 20 e poucos anos, e totalmente pensando na frente, mas vivendo o dia de hoje, que é o que você falou, né? Qual filósofo falou? Einstein, que você falou? Não, os gênios, né? Que você falou que muito visionário, né? Mas tá olhando hoje. Tá sendo dado hoje, né? Isso. Mas olhando para o futuro, o que você vê de transformador que esse projeto da SolarPunk, além de se transformar numa rede, você quer construir ela mundial, mas ela pode estar impactando a vida das pessoas de verdade. O que você poderia, só para dar uma pincelada nesse sentido? Cara, são muitas coisas. Eu acho que primeiro é uma conscientização de que existem muitas soluções acessíveis e baratas. É a assimilação primeiro, né? Tu assimila. Depois tu percebe como tu pode se beneficiar delas e que a barreira, muitas vezes a barreira está na insegurança e na impotência. Que é uma coisa que na sociedade que a gente vive, que no geral incita a competição e o individualismo, né? Não ao coletivismo e a colaboração, né? Nos modelos mais tradicionais. Quando tu está colaborando com as pessoas, tu se sente menos impotente. Tu se sente mais capaz, porque as pessoas se complementam contigo, nesse sentido. As equipes se complementam. Então, eu acho que tem essa assimilação e a mudança da sensação de impotência. Quando tu percebe que, tipo, cara, eu consigo fazer um aerogerador e produzir energia para minha casa, ou produzir meu próprio gás, ou na minha cooperativa eu consigo ganhar 500 mil vezes melhor. Tipo, sabe? Então, isso muda. E eu acho que a gente está fazendo um papel importante de tá disseminando que, cara, estamos vivendo uma quarta revolução industrial. Poucas pessoas fazem parte, inclusive, decidir o que pode ser feito, né? Benefício de quem. Então, venham participar, vivam isso com a gente. E eu acho que a gente vai conseguir criar uma série de pilotos, como eu chamo, que são, digamos, projetos que dão visibilidade institucional, mas são marcos históricos, André. Tipo,
Se a gente, vou dar um exemplo, faz uma campanha de financiamento coletivo para desenvolver um produto livre e consegue, se a gente propõe fazer um ecomódulo numa ETEC, por exemplo, e consegue, uma microfábrica inteira, propõe fazer um ecoparque industrial na universidade e consegue, nada volta a ser como era antes, entende? Esses marcos mudam tudo. E a história é feita disso. Então, eu espero que a gente consiga continue crescendo como movimento, né, federativamente, e a gente consiga atingir esses marcos, porque depois de um marco desses, as coisas mudam. Então, é isso que eu vejo que... E não mudam só pra gente, muda pra sociedade, né? Uma vez que as pessoas veem que, nossa, eles fizeram isso, os estudantes em tal lugar fizeram isso, no Brasil, muda. Então, e é possível. A EV mostra que muitas coisas são possíveis. E é possível. E para fechar, o que você vai fazer de doutorado? Pode falar? Claro. Então, estou me encaminhando, vendo o melhor caminho ainda, né? Para fazer o doutorado direto depois da graduação, precisa ter um programa específico que aceite isso. E tu tem que se preparar, né? Então, esse ano eu estou publicando 5 artigos. Já publiquei 3 no passado. Então, mas eu estou preparando o terreno para minha tese, né? Então, já tenho mapeado uns 11, 12 artigos, já tenho alguma coisa deles, porque eu estou há 10 anos fazendo a pesquisa já, né? Mas é nessa área? É na ecoindústria modular. E aí o meu doutorado provavelmente vai ser o programa de doutorado industrial da UFBC, doutorado aplicado. Uhum. E o meu doutorado vai ser o ecoparque inteiro. Então eu vou mostrar como cada ecomódulo funciona como uma unidade... Então você vai continuar. Uma unidade mínima da ecoindústria. Mais 5 anos você está lá ainda. Mais 5 anos. Exatamente. Bacana. Vamos conversar bastante ainda sobre outras oportunidades. O Chris, foi fantástico aqui, bate-papo, discutimos várias coisas. Eu acho que é sempre importante trazer pensamentos que olhem para a sociedade como ela sendo ampla, sem limites. Acho que isso a Solarpunk vem demonstrando. Já tive 2 ou 3 oportunidades. A primeira oportunidade eu cheguei de paraquedas lá, vi a casinha de vocês lá. Casinha não, né? Oficina. A oficina de vocês. Mas casinha carinhoso porque a gente construiu, né? Tá, então tá bom. Então, a casinha nesse sentido, mas cheguei de paraquedas, depois nós tivemos outras reuniões, outras oportunidades no Futurange. Vocês já vieram aqui, tá aqui de novo. Eu acho que não é a última, teremos muitos mais encontros. Conte com o nosso programa, que é um programa simples, não é nada sofisticado, as portas estão sempre abertas para vocês, mas também conte com o que a gente puder articular na sociedade para conduzir aí, contribuir de alguma forma com a Solarpunk. Eu acho que é um legado que vai ficar para a sociedade. Obrigado, André. Obrigado, de verdade, é recíproco, contem com a gente. Eu acho que a gente tem um trabalho muito bonito, importante e transgeracional a ser feito, assim. Agradeço a gente ter se encontrado. Legal. Um abraço. Obrigado, um abraço. Falou, pessoal. Tchau, pessoal. Quem nos viu até agora, um abração aí. Até mais. Tchau, tchau.